A paróquia Nossa Senhora do Rosário apresenta podcast Rosário 10+, Vida, Esperança, Missão. São 10 anos de história, são 10 anos de missão. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Rosário 10+, o nosso podcast, que está contando aqui a história da nossa paróquia e das comunidades. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o primeiro pároco da nossa paróquia, da Nossa Senhora do Rosário, né? Que é o nosso Padre Olívio, Márcio Darlan de Melo, né? Então nós queremos saudar a sua presença aqui com a gente e seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado a vocês, parabéns à paróquia por esses 10 anos de caminhada, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso é bom porque ajuda a guardar a memória e a história da paróquia. Certo. Padre, como foi sua experiência de ter a primeira paróquia na comunidade? Ela não foi minha primeira paróquia, né? Ela foi a segunda paróquia que eu fiz como primeiro pároco. De cada paróquia, de uma para outra, a gente aprende uma nova experiência, né? No Rosário eu aprendi uma vasta experiência de várias pastorais. Diferente da área rural, é uma área urbana. Lidar com os aspectos da área urbana é um desafio para todos os párocos das paróquias de área urbana. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria porque você constrói dentro da área urbana um trabalho com pessoas que você vai conhecendo e vai montando uma estrutura pastoral. E, para mim, foi bom a paróquia do Rosário. Foi uma diferença, foi um desafio, ao mesmo tempo, uma grande alegria por juntar vários conhecimentos no seu lugar. Quando o senhor mudou de uma paróquia para outra, qual foi a expectativa que o senhor imaginava, assim, indo para uma paróquia nova? Quando a gente muda, geralmente a gente tenta deixar um pouco a outra paróquia para viver a nova paróquia. A gente sempre consegue, ao mesmo tempo nunca consegue. Faz parte da história de quem passa de paróquia em paróquia. Mas uma das coisas que eu diria é que eu aprendi a lidar mais com o aspecto estrutural na paróquia do Rosário do que a paróquia anterior. Eu aprendi a fazer mais o que eu gosto de fazer, que é a pastoral e a missão, de um jeito melhor, mais prático do que a paróquia anterior. Então, de uma paróquia para outra, a gente vai digamos assim, ganhando conhecimento. E o Rosário foi, digamos, a intermediária, né, entre a anterior e a que estou hoje, para poder dar um salto significativo para a vida, né, beirando já os 60 anos, e a gente vai construindo, né, outras perspectivas. Então são vivências totalmente diferentes, né? Bem diferentes, bastante diferentes. E assim que foi, assim, Padre, o principal desafio que você enfrentou quando o senhor veio para essa nova paróquia do Rosário? Até porque ela estava nascendo, né? E a paróquia que o senhor estava já era paróquia. É verdade, isso aí. Primeiro é fazê-la entender, fazer com que as comunidades entendessem de que ela estava dentro de um novo território. Ainda alguns não queriam sair do território do Anil, porque a paróquia do Rosário, ela foi uma paróquia criada de um setor inteiro da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Anil. E daí, então, fazer esse setor inteiro agregar ao João de Deus que foi um desafio. Sobretudo os extremos, mas com o tempo, fazendo as pessoas se conhecerem, fazendo elas circularem, elas entenderem que uma ajuda a outra, que ninguém é um umbigo de si próprio, mas sim somos umbigos de todos, né? Um umbigo só, que é o umbigo da paróquia. Nasceu o filho, e ali a filha nasce para que todos possam acariciar, botar roupa, cuidar, arrumar. E assim foi. O maior desafio para mim foi esse, foi fazer as pessoas entenderem que elas estavam hoje numa nova paróquia, numa nova realidade, né? Ainda que algumas comunidades estão à beira da outra paróquia, né? Na fronteira. Então, alguns ainda tinham a resistência de dizer, não, nós ainda estamos aqui. E aqui ainda hoje tem pessoas que ainda vivem essa experiência de estar ainda na outra paróquia, viu? Eu digo porque a gente consegue encontrar isso sem nenhum problema. E daí é que a gente vai dizendo assim, bom, assim é a igreja, a gente tem que lidar com a igreja do jeito que as pessoas se sentem bem afinadas, onde elas se sentem melhor. Eu ia perguntar isso, como foi unir as 6 paróquias, as 6 comunidades para uma nova paróquia. Pois é, não são tão distantes, né, quanto outras paróquias, têm suas comunidades distantes. A mais longe da matriz era o Santo Antônio, né? Então, o que de fato, qual foi o meu horizonte?
sair uma caminhada lá de Santo Antônio, uma caminhada lá do Centro Catequete, passando pela comunidade Conceição, indo pelo Santos Dumont. Santos Dumont sempre passava, todo mundo passava por ali. Passando São João Bosco, fazendo as pessoas saírem e dizer, estamos aqui como igreja, como paróquia, e as nossas vidas, elas foram marcadas por isso. Certo. Muito bem. E nesse tempo que o senhor ficou na nossa paróquia, né? Que foi 9 anos? 9 anos. 9 anos na nossa paróquia. Quase 9 anos. Quase. Como foi, assim, essa coesão das pessoas, né? Porque a gente sabe que teve comunidades que teve uma resistência muito grande, né? Na questão de se unir a matriz. Mas qual foi esse desafio mesmo? Eu diria que não era resistência. O novo sempre incomoda. Justamente. O que é que vai nascer? O que é que vai ser? Como vai se dar? Sair de uma experiência religiosa para uma vida diocesana. Como que seria isso? Acho que isso também incomodava. À medida que você vai criando laços e relações, e boas, né? Por exemplo, eu não vou citar nomes, nem tampouco pastorais, porque você pode causar inveja, mas todas as pastorais, todos os movimentos, todos os serviços e todas as comunidades, com suas peculiaridades, foram muito importantes nesse processo de coesão. Então, eu diria que, para mim, os desafios eles fazem parte da natureza humana. Nós precisamos ter desafios, senão a gente não se lança para o futuro. E, de fato, isso é gratificante. Todos colaboraram, todos, indistintamente. Agora, é evidente que o pároco sempre tem assim, um carinho, né? Por exemplo, eu tenho uma admiração imensa pelo meu conselho administrativo da paróquia, né? A comissão de obras, os acólitos, a pastoral familiar, sabe? Foram experiências enriquecedoras. A catequese no processo do itinerário catequético. Quer dizer, nós começamos a fazer uma caminhada muito bonita e isso alavanca a paróquia, alavanca, digamos, a gente de pastorais, né? Olha só em ver vocês aqui, todos empenhados numa pastoral de comunicação, num podcast, isso daí se vê que deu uma alavanca, os passos são dados. Uma paróquia, ela é continuada, ela é amadurecida, o fruto vai amadurecendo aos poucos. Onde ela precisa melhorar, se melhora. Onde não precisa mexer, não se mexe. Eu penso assim, esse é meu projeto de pastoral de vida. Então, eu diria que todos somaram, mas a gente sabe que no coração da gente, de qualquer pastor, sempre ficam uns grupos, não vou dar nome, fica sempre aquele mais aconchegante da vida, mas todos tiveram seu papel fundamental. Eu falo muito que depois que virou paróquia, né, e ao seu comando, muitas portas foram abertas para as pessoas que queriam cantar e não tinha oportunidade, e teve muitas portas abertas durante o seu mandato, né, durante esses 9 anos. Eu queria saber assim, um marco dentre esses anos que o senhor pensa durante essa história da paróquia. Formação. Eu dediquei a vida, por ser uma paróquia nova, né, ter nascido, eu ser o primeiro pároco, eu dediquei a formação. Formação no aspecto das orientações da CNBB, das orientações da nossa arquidiocese e a minha formação pastoral. Formação, eu dediquei à formação. Formar um presbitério bem arrumado liturgicamente, formar uma catequese, que é a base da igreja, formar uma liturgia que é, de fato, a vida da igreja, né? Formar as pastorais nos seus aspectos. É de claro que a perfeição, ela é do céu. Quando é perfeito, não precisa mais de igreja, mais nada. Nós vamos caminhando à busca disso, da perfeição. E isso, de certa forma, nos faz apontar caminhos, né? Formação. Eu dediquei à paróquia do Rosário formação. É lógico que, junto com isso, o que pesa muito para nós, párocos, é essa parte administrativa e financeira. Se me desse só alguém para cuidar disso e a gente ficar só como a parte de pastoral, pronto, a gente ficava muito melhor para atender. Eu gosto muito de escutar as pessoas, de sentar para orientar nos exercícios espirituais, que é a minha formação, queira ou não queira, eu sou diocesano, mas eu fui formado na Companhia de Jesus, eu fui formado na espiritualidade naciana. E eu gosto dos exercícios espirituais, eu vivo os exercícios espirituais na minha vida. E eu faço isso também e compartilho isso com pessoas, com os leigos que querem aprender. Então, ao longo desses quase 20 anos, que vou fazer de pároco e pároco ao mesmo tempo também, eu dediquei exercícios espirituais a muitos leigos. Então, o que eu gosto de fazer é orientar, chamar atenção, corrigir, comungar, partilhar,
à medida do possível, ter alguém que me ajude, me aconselhe a ajudar o caminho, né? O pároco, ele é a decisão maior, mas ele sempre precisa de conselheiras para ajudar, e muitos foram bons nesse tempo. Eu diria, sabe, que a dedicação à formação, nós temos muitos, vocês têm muita gente boa de formação. Talvez a gente deixar de lado algumas coisinhas que prende, isso aqui é meu, só eu posso, isso aí tira isso de lado. A gente ganha o reino, o céu já na terra. O Rosário tem uma experiência enriquecedora, né? Eu diria ali, quem sabe daqui a uns 20 anos, ali no Santuário do Rosário. Né? Sonho. Em relação ao projeto, assim, a formação seria um dos projetos que impactou, que deu continuidade na comunidade, que o senhor se orgulha tanto? A questão, por exemplo, formação litúrgica, que eu dei bastante, né? Formação sobre a questão, por exemplo, da juventude, com toda a diversidade que os jovens têm daquela paróquia. A gente nunca conseguiu uma coesão perfeita, mas tinha um grande número de jovens. Mas eu deixava os jovens aprenderem, porque eles são protagonistas da sua história. Formação com a pastoral familiar, formação do batismo. Então, observe você que todo esse aspecto do itinerário exige de nós, tanto o batismo quanto o dízimo, a formação, a organização da paróquia nos aspectos do itinerário, precisa de todas as pastorais, movimentos de serviço unidos, né? Então imagine que se você não tivesse uma coesão e fazer as pessoas entenderem que elas estando lá no São Francisco, ou no Santo Antônio, ou no São João Bosco, na Conceição, estavam unidas pela formação, pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito. Isso é formação. É uma das coisas que eu acho que eu dediquei bastante tempo do Rosário. Padre, o senhor teve, assim, 9 anos na paróquia, né? Ou seja, o senhor pegou elas paróquia bebezinha ainda, né? Então, claro, você deixou um legado muito grande, mas como é que o senhor gostaria de ser lembrado hoje na paróquia e nas comunidades? Um padre festeiro. Um padre que gosta de festa. Um padre que gosta de celebrar alegria. Olha, o Papa Francisco, quando escreveu o Evangelho Gaudium, ele diz que não adianta você pregar o Evangelho e não transmitir alegria. E por mais que eu às vezes esteja chateado com alguma coisa, irritado com alguma coisa, mas falar de Deus tem que falar com alegria. Porque as pessoas vão ao encontro da gente para escutar a alegria. E às vezes na alegria também vem a porrada, viu? Não esqueça, né? Porque é tudo flores, tem que ter os espinhos também. Dá umas tacadas de vez em quando em alguns que precisam aprender certas coisas, faz parte, né, do dia a dia da vida. Mas sempre lembrar da alegria. Olha, quando eu falava a vocês que da primeira paróquia, depois para a segunda Rosário e para que estou hoje, aí que aumentou mais ainda esse gosto da alegria de falar e me identificar com as pessoas. De poder estar com elas e ver como elas sentem, como elas me olham. Isso é bom também. Às vezes, você sabe que eu tenho uma coisa comigo que eu não gosto de ninguém me controlando, assim. Isso eu tenho uns leigos que tem uma tendência de querer controlar o padre. Eu estou logo me atacado, olha. E aí eu inventei como é que dizia assim, uma frase que impacta agora, diz assim, eu não sou baú, digo logo, tá? Então, quando eu digo assim que eu não sou baú, eu quero dizer que aquilo é assim, acabou. Doa quem doer, gosta quem gostar. E se porventura alguém não gosta, vem a mim, padre, eu não gostei. Eu digo, eu sou muito fácil assim, desculpe. Mas se eu falei a verdade, ele lhe fez reconhecer, que bom. Né? Então isso eu tenho percebido na paróquia agora atual, como foi no Rosário. O Rosário, como eu disse, intermediário das 3 paróquias onde eu passei. Eu aprendi bastante, foi uma bagagem que eu adquiri, que eu carrego para dar mais à paróquia atual que eu estou. Então, é isso aí. O legado de ser um padre, de estar junto das pessoas, de escutar, né? Às vezes eu posso não estar perfeito, não fui perfeito em algumas coisas, mas escutar. Eu sempre fui assim no conselho, escutar. Agora eu era num ditado que eu dizia, tu não participou da discussão, então você fica calado, você não diz nada. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, se você discutiu aqui, eu primava muito pelo aspecto coletivo. Se 6 pessoas discutirem uma coisa, tem que ser feito o que essas pessoas discutiram. Eu sempre primei isso. Agora, eu também dizia, no meio de um grande grupo, ficam divididos, eu decido por todo mundo. Então, eu sempre agi assim. Então, isso de lidar com as pessoas, de estar com elas, de conviver com elas, é parte da vida de quem gosta. Eu gosto de fazer. Aliás, eu gosto de ser padre, fazer o que eu faço, sabe? E por eu ter passado por uma escola formativa chamada Companhia de Jesus Jesuíta, isso me deu uma bagagem imenso. Eu sou grato, todo dia eu ainda tenho muito contato com os amigos jesuítas, porque eu sempre vou compartilhando eles e eles comigo, a gente vai aprendendo coisas novas. E cada lugar que eu vou me admirando com o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, né? Se eu olho lá para trás,
mais ou menos 20 anos atrás, quando eu me ordenei padre, daqui a 2 anos, 1 ano e meio praticamente, faço 20 anos. Mas se eu contar os anos todos dentro da formação, são mais de 40 anos, né? E aí você vai dizer assim, poxa, no meio de tanta bagagem, você pode dizer que hoje, aquilo que o Papa Francisco disse, a alegria do Evangelho, ele está dentro de mim. Eu estou tentando fazer essa flor, esse girassol, girar mais, sabe? E abrir com mais alegria para as pessoas. Eu, pelo menos, tenho tentado ser assim. E esses bordões ficou bem o famoso nas bordão. homilias. Os bordões. Que o povo gostava. Eu não usei a palavra bordão, porque eu não gosto. Eu acho ela muito aí de um mundo muito de fora, que não é nosso. Eu prefiro dizer assim, a frase impactante, né? Sim. Então, por exemplo, você tem uma ideia. Se você olha para Jesus, ele dizia frases impactantes, né? Eu não estou me comparando a Jesus, longe disso, mas eu quero imitar o Senhor. É isso. Então eu prefiro ver frases impactantes que identificam com aquela comunidade, com aquele lugar onde eu estou. Porque para cada lugar tem uma identidade. Eu penso assim. E isso para mim é fonte de vida. E às vezes eu agora aprendi uma coisa nova, e isso que me fez foi o rosário. Exatamente estar em convivência com quem? Com os casais. Eu não tinha experiência, eu não gostava do ECC. Eu faço aqui uma declaração pública. Eu não gostava do ECC porque eu tinha uma experiência negativa, mas o rosário que me fez enxergar o valor do ECC. A pastoral familiar, aquilo que eu achava bonito, pessoas assim, a pastoral são todas, mas era a pastoral familiar. Né? Então isso é a riqueza de que a gente vai enxergando. Então, para cada lugar tem uma frase impactante. E aí a gente vai, eu diria, como eu torno a repetir, o rosário foi o lugar intermediário para bagagens futuras. Eu não sei daqui para frente como será. Eu sei que eu estou agora, ainda há 6 anos, numa paróquia. Deus, eu tenho um sonho em pensamento, Deus sabe o que será daqui para frente. Mas os 10 anos da paróquia do Rosário é para dizer a vocês todos, né, que estão acompanhando, que esta paróquia tem muitos frutos para dar. Frutos bons, árvores boas. Então é só ver a raiz das árvores e podá-la, botar adubo, regar no tempo certo, que essa paróquia vai produzir muitos frutos. E puxando esse gancho aí, qual mensagem você daria para os futuros membros, né, da comunidade, líderes? Então, nunca ache que tudo tem que ser perfeito. Nunca imagine que você está certo. Nunca ache que tudo já está pronto. Tudo é transformação. E exige de nós, vocês que estão chegando e vocês que estão, abertura com a intimidade a Jesus. Sem intimidade a pessoa de Jesus, nós não conseguimos isso. Se a gente tem uma boa intimidade com Jesus, fruto de uma oração, a gente consegue trabalhar esses aspectos com singeleza, com simplicidade. O importante é fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer. O que Jesus manda a gente fazer? O remédio para todas as nossas doenças físicas e espirituais, amar. Então, amai-vos como eu vos amei. É o aspecto que torna a gente capaz, é o valor que nos torna capaz, melhor dizendo, de sermos membros novos, capazes de enxergar os antigos valores e os antigos nos novos e juntar as mãos, caminhar juntos para transformar, para fazer o reino acontecer, para fazer as pessoas se sentirem felizes. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu estou dizendo sempre aí agora, que às vezes tem pessoas que a felicidade dela é ver a outra infeliz. Quebre isso e transforme felicidade para as pessoas. Mas primeiro você tem que ser feliz, e para ser feliz tem que olhar para Jesus. Ele é a luz que lhe dá o verdadeiro sentido para você enxergar isso. Então, construa uma comunidade paroquial boa, né? Valorizando o que vocês têm de bom, e façam que todos tenham seus dons, seus talentos assumidos e valorizados. É assim que eu desejo essa mensagem para vocês. E que Deus abençoe e fortaleça a sua caminhada de vocês, que o Espírito Santo infunda os seus raios de luzes e que Nossa Senhora do Rosário cubra vocês com seu manto sagrado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí. Bom, gente, está chegando ao final do nosso episódio de hoje. A gente queria agradecer muito ao Padre Olívio, né, por ter contribuído, né, dentro da nossa paróquia. A gente agradece muito. E no próximo episódio, nós vamos convidar aqui a comunidade de São Francisco de Assis, que vai contar um pouco, né, da sua história e da sua trajetória aqui dentro da nossa paróquia. Eu queria também agradecer de coração pelo convite e dizer que
na medida que a gente caminha, olhe sempre, quando você estiver triste, olhe o sol nascendo. Quando você estiver alegre, veja todas as coisas boas que Deus nos dá e você vai transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém. Realização Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Apoio Estúdio Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luís.